Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai continuar o que a gente tem visto sobre hidrocarboneto quanto à nomenclatura, tá? Vamos só relembrar o que a gente viu na última aula. Quando a gente tem uma cadeia ramificada, a gente divide o nome. Primeiro a gente nomeia lá a ramificação, depois a cadeia principal. A ramificação aqui, ó, em azul, 3-metil. Met é o prefixo para um carbono. Então aqui a ramificação tem um, aqui só tem um e aqui também só tem um carbono. São 3 ramificações, cada uma com um carbono só. Por isso que é trimetil. Esses números que vem na frente é a posição das ramificações, né? 2, 2, 4. Quer dizer que tem uma no carbono 2, a outra também no carbono 2 e a outra no carbono 4, tá? E a cadeia principal a gente tem o prefixo, infixo e o sufixo. Pente, porque são 5 carbonos. An, porque só tem ligação simples entre eles. O, porque é hidrocarboneto. Essa molécula aqui, ó, hexano. Hexano é essa parte preta aqui, que é a cadeia principal, né? Eu tenho 2 etis. O etil é esse aqui, ó. Esse é um etil e esse aqui é outro etil. Como são 2, ele usa o termo di. Então aqui, ó, eu vou citar a ramificação em ordem alfabética. Metil começa com M, etil começa com E. Então primeiro eu cito onde estão os etis, a metila vem depois. Eu tenho uma no carbono 2 e a outra no carbono 3. Essa molécula que é um pouco maior, cadeia principal com 9 carbonos, né? E aí, ó, 7 etil, 7 metil. Essa ramificação tem 2 carbonos, et. Como é ramificação, il. Essa outra só tem um carbono, met. Como é ramificação, il. A cadeia principal tem 9 carbonos, non. Entre o carbono 3 e o 4 tem uma ligação dupla. Então aqui, ó, 3 em. Como é hidrocarboneto, o sufixo o. E aí eu deixei algumas tarefas para vocês fazerem, né? Vamos fazer a correção, ó. Metilpropano. Quando a gente vai desenhar a cadeia que é ramificada, o que é interessante a gente fazer primeiro? Desenhar de trás para frente. Primeiro fazer a cadeia principal, que é a vértebra da molécula, para depois fazer a ramificação, colocar as ramificações na cadeia. Então, ó, propano. Prop é porque são 3 carbonos. An é porque só tem ligação simples. Ou porque é hidrocarboneto. Então, isso aqui já é o propano. Onde ficaria o metil? Eu poderia ter o metil aqui na ponta? De jeito maneira. Por que não? Se eu boto a ramificação na ponta, a molécula deixa de ser ramificada. Ela passa a ser normal. Aqui não está o propano. Aqui está o butano, com 4 carbonos. Então, essa ramificação, ela não pode ficar na ponta. A única possibilidade de eu colocar um carbono ali e ele ser ramificação é no carbono do meio, metil e o propano. Aqui a gente não precisa enumerar, porque essa metila só pode ficar no carbono 2. Se ela vai para o carbono 1, a cadeia deixa de ser ramificada, tá? Ciclobutino. Ciclo, eu já sei que é fechado. Fechado com quantos? Com 4 carbonos. Então, vou fechar, ó. 1, 2, 3, 4. Esse 4 carbono está ligado a esse primeiro. Então, aqui, ó, o ciclobutano. Eu tenho uma ligação tripla entre um dos 2 carbonos aqui, ó. Então, ciclobutino. Eu poderia colocar essa tripla aqui, aqui, aqui ou aqui. Se você desenhou ao contrário, é como se a molécula estivesse dando voltas de 90 graus, tá? Então, ela virou, virou, virou. Poderia desenhar assim, ó, por exemplo. A ligação tripla aqui embaixo. Quer dizer que ela rodou 90 graus, tá? Letra C. 2,3-dimetilhexano. Então, a cadeia principal é o hexano. Eu vou desenhar o hexano primeiro. Hex, porque são 6 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. An, só tem ligação simples. O, que é hidrocarboneto. Aí, no carbono 2 e no carbono 3, tem ramificação. Quem é o carbono 2 ou 3?
você conta do jeito que você quiser. Você pode começar a contar dessa extremidade ou da outra. O lance é, se aqui é o carbono 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, 4, 5, 6. Então, no carbono 2, ó, tem uma metila, e aqui no 3 tem outra metila. Se você considerou esse como o primeiro carbono, o desenho só vai ficar ao contrário do meu, tá? Como se você pegasse esse e colocasse no espelho, mas dá no mesmo. Letra D, 3-etil-hexano. De novo, eu tenho o hexano. Como é que eu vou desenhar o hexano? 6 carbonos, né? Hex é um prefixo para 6, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí no carbono 3 tem o etil. Deixa eu mudar de cor para mostrar para vocês como é que é o etil. Etil é uma ramificação só que tem 2 carbonos. No terceiro, se esse é o primeiro, esse é o segundo, esse aqui é o terceiro. Ah, Luciane, eu comecei a contagem ao contrário, da direita, não tem problema, tá? Então, o teu terceiro vai ser esse daqui. O meu vai ser esse. Como é o etil, é uma ramificação com 2. Então, olha só. 1 carbono, 2 carbonos, tá? Essa ramificação tem 2 carbonos, ó. Parece que tem 3, mas a ramificação tá aqui, ó. Aqui tem um carbono e aqui tem outro carbono. Esses 2 estão ligados aqui na cadeia principal, ok? E o ciclohexano? Hex são 6, mas a diferença é que está fechado. Ciclo quer dizer que está fechado, né? Então, com 6 carbonos, a gente já desenhou várias vezes. Estou ficando boa nisso, com o mouse. 6 carbonos fechando, eu tenho lá um hexágono, cada vértice sendo um carbono, tá? Letra F, pentano. Pente são 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pente, 5 carbonos. An é porque só tem ligação simples entre os carbonos, ou porque é hidrocarboneto. Aí no carbono 3 tem o etil. Quem é o 3? 1, 2, 3. Esse do meio aqui, ó, vai ser o meu 3. Tem o etil. Ah, você fez para o outro lado? Não tem problema. O 2-etil. Se esse para mim aqui é o 3, né? Esse aqui para mim vai ser o 2. Então aqui no carbono 2 tem uma metila. Se você começar a contagem pelo contrário aqui da molécula, o desenho vai ficar ao contrário, mas não está errado. Letra G. X1,3-dieno. Então, vamos lá. X são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 1, entre o 1 e o 2, ó, tem uma ligação dupla. Então, entre o 1 e o 2. Entre o 3 e o 4 tem outra dupla, porque aqui é en, ó. En é de dupla. Então, 1, 2. Entre o 3 e o 4 tem outra dupla. Então, isso aqui que eu desenhei é a cadeia principal. X1,3-dieno. E as ramificações? Também são 2, ó. Uma no 3 e uma no 4. E são 2 iguais, 2 metilas. Quem é o carbono 3? 1, 2, 3. Então, aqui tem uma ramificação. E aqui no carbono 4 tem outra ramificação. As duas sendo iguais, né? Letra H. Hept1,5-dieno. Então, hept são 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, isso está muito feio. Vamos lá, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Melhorou. Entre o 1 e o 2 tem dupla. Entre o 1 e o 2 tem dupla. Entre o 5 e o 6 também tem dupla. 1, 2, 3, 4. Entre o 5 e o 6 tem a dupla. Então, isso aqui é a cadeia principal. Lá no carbono 6 tem o metil. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto, ó, tem o metil. E lá no 4 tem o propil. Prop são 3 carbonos. É uma ramificação que tem 3 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou desenhar o propil, ó. 1, 2,
3. Se você olhar, eu desenhei para cá, né? Poderia ter sido para o outro lado. Vou te mostrar onde é que estão os carbonos dessa ramificação. Aqui está a cadeia principal. Eu tenho um carbono, 2, 3 carbonos. É uma ramificação que tem 3 carbonos, tá? Hoje, a gente vai começar a ver como é que nomeia quando a cadeia é mista, quando eu tenho uma parte fechada e uma parte aberta. O princípio é o mesmo, tá? Primeiro vai vir o nome das ramificações, depois da cadeia principal. Então, a gente primeiro tem que escolher quem é a cadeia principal. Quando a cadeia é mista, a cadeia principal, na enorme maioria das vezes, é a parte que está fechada. Então, essa parte fechada, a gente vai classificar como cadeia principal. E a parte que está em aberta aqui, ó, a ramificação, é a parte que está em aberta. Como é que você vai dar o nome? Do mesmo jeito, primeiro ramificação, depois cadeia principal. Então, a ramificação não tem 3 carbonos? Propil. A cadeia principal não é fechada? Ciclo. Fechada com 3 carbonos? Prop. Só tem ligação simples, an. É um hidrocarboneto, ou. Junto o termo todo, propil ciclopropano. Outra, eu tenho a cadeia mista. Então, a parte fechada vai ser minha cadeia principal e a parte aberta aqui, ó, minha ramificação. Aqui, nesse caso, eu vou precisar enumerar minha cadeia principal para te dizer onde está a dupla e onde está a ramificação. Então, ó, lembra lá naquela aula de escolha da cadeia principal. A gente tem que priorizar primeiro a ligação dupla ou tripla, depois a ramificação. Então, eu sou obrigada a começar por aqui, ó. 1, 2, e a ramificação vai ficar no 3, né? Então, onde que tá e como chama? 3-metil. Essa é a ramificação. Já acabou a ramificação? Cadeia principal, então. Ela é fechada, ciclo. Fechada com 4, but, que é o prefixo para 4 carbonos. Entre carbonos, tem uma ligação dupla aqui, ó, entre o 1 e o 2. Então, 1-en. Como é hidrocarboneto, o sufixo é o. Junta tudo isso, 3-metil ciclobut-1-eno. Só um nome bonito, ó. De novo, ramificação primeiro, cadeia principal depois. Se ela é mista, né, que é fechada e ramificada, então quem é a cadeia principal? A parte fechada e a parte aberta é a nossa ramificação. Vou dar o nome. Primeiro a ramificação. Então aqui nesse caso eu tenho que dizer onde que está a ramificação. Eu preciso enumerar priorizando a minha dupla. Então, se eu contar 1, 2, 3, 4, dá no mesmo de contar 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, eu vou contar os carbonos da cadeia principal. A ramificação não está no carbono 4? Então, 4-metil, porque só tem um carboninho nela, né? A cadeia principal fechada, ciclo. Fechada com 5 carbonos, porque aqui, ó, tem um 5º carbono. Pente. Entre os carbonos tem uma ligação dupla entre o 1 e o 2. Então, aqui no carbono 1, dupla, 1-en. E como ainda é hidrocarboneto só que a gente viu, o sufixo é o. Então, junta tudo. 4-metil ciclopente 1-eno. Mais uma. Cadeia fechada é a parte, né? É a cadeia principal. As ramificações é a parte em aberta. Vou enumerar aqui, ó, dando prioridade para minha dupla e eu acabo priorizando também as ramificações. Eu tenho uma metila no carbono 1 e outra metila no carbono 2. São iguais, né? A cadeia principal, fechada, ciclo. Fechada com 6 carbonos, X. Tem ligação dupla entre o 1 e o 2, então 1-en. Como é hidrocarboneto, o sufixo é o. E aí, o que acontece? Lembra lá, ó, quando as ramificações são iguais, para não ficar igual idiota repetindo, 1-metil, 2-metil, 3-metil, você junta tudo num termo só. Coloca as posições, ó, delas porque são 2-metil, porque é o nome delas, né? Metila. Então, 1,2 de metil, ciclo-X, 1-eno. Nome bonito. Mais uma, ó. Primeiro ramificação, depois cadeia principal. Aqui eu vou precisar enumerar minha cadeia. Se vocês forem enumerando, vão tentando enumerar, vocês vão perceber que o menor valor possível para minha ramificação, né, porque eu tenho 3 ramificações aqui,
vai ser assim, ó. Esse carbono vai ser o 1, esse ser o 2, porque aqui eu sou obrigada, quando eu começo a contar, eu tenho que englobar o carbono que faz a dupla, tá? Eu não posso contar esse como 1 e aqui como 2, para priorizar a ramificação, porque aqui não tá rolando a ligação dupla. Então aqui 1, 2, esse vai ser o 3, 4, 5 e o sexto. Então tem metila no 1, no 3 e no 6. Então 1 metil, 3 metil, 6 metil. Tu vai ficar repetindo isso? Não, né? Você vai juntar tudo num termo só. Só junta porque são 3 ramificações iguais, né? A cadeia principal é fechada, então ciclo. Mas é fechada com quantos carbonos? Com 6. Então é X. Tem ligação dupla aqui, ó, entre o 1 e o 2, entre o 3 e o 4 e entre o 5 e o 6. Então, 1, 3, 5. Como são 3 duplas, eu tenho que botar o tri antes do infixo da dupla, tá? E O porque é hidrocarboneto. Então, esse nome todo bonito, esses 3 aqui a gente vai juntar, né? Vai ficar 1, 3, 6, tri, porque são 3, metil, ciclohex, 135, trieno. Vai ser o nome do meu filho. Se for menina, vai ser Triena. O que acontece? Essa estrutura aqui, a gente conhece ela, isso aqui é o nome IUPAC, né? Aquele nome oficial. Agora, a gente conhece como benzeno. Algumas estruturas, algumas não, a maioria das estruturas tem o seu nome IUPAC e tem o seu nome usual. O benzeno é um nome muito popular, então a gente pode também chamar de 1,3,6 trimetilbenzeno. É igual, por exemplo, a hidroxicloroquina. Se você olhar o nome IUPAC da molécula, não é hidroxicloroquina, né? Se bobear, o nome é até comercial dela. Se vocês forem procurar o nome IUPAC, é um nome gigantesco, porque a molécula ela é bem grande, tá? É um nome muito grande. Então, para você simplificar, a gente tem os nomes usuais também, tá? Aqui eu poderia usar também benzeno. E aí eu quero que vocês façam a nomenclatura, dê a nomenclatura dessas substâncias no caderno, tira uma foto e me anexa na tarefa. Não manda pelo chat, tá? Manda pela tarefa. Até semana que vem.